apenas se você pré-encomendar Call of Duty Modern Warfare 2 na GameStop. Poder para os jogadores. Ao adquirir a Electronics Boutique Games em 2005, a GameStop tornou-se o principal destino para tudo relacionado a videogames para uma geração, incluindo eu mesmo. Os lançamentos à meia-noite para os novos jogos Halo, Call of Duty ou Smash Bros. Eram eventos massivos. Mas em algum momento o brilho começou a desaparecer. E ao longo dos últimos 13 anos ou mais, essa queda levou a algumas histórias muito estranhas vindas do outrora gigante do varejo. Em janeiro de 2010, James Collins comprou uma cópia usada de Dragon Age Origins em uma loja GameStop em Hayward, Califórnia. James pagou $54,99 mais impostos pelo jogo, $5 a menos do que pagaria por uma cópia nova. Ele foi motivado a comprar em parte pela capa da caixa, que promovia personagens extras e missões secundárias gratuitas ao usar o código único incluso. O que James descobriria ao abrir o caso semanas depois, no entanto, era que o conteúdo gratuito prometido já havia sido reivindicado por um proprietário anterior e custaria $15 para acessar, o que significa que ele teria que pagar $10 a mais pela mesma quantidade de conteúdo que ele teria obtido se tivesse comprado o jogo novo. Naturalmente, ele ficou bastante irritado e decidiu fazer algo a respeito. Em março de 2010, James, representado pelo escritório de advocacia Barron & Budd, entrou com uma ação coletiva contra o varejista por publicidade enganosa após perder um Hamilton completo. De acordo com o processo, devido às práticas enganosas da GameStop, os consumidores que compraram jogos usados descobrem sem saber que devem pagar uma taxa adicional para acessar o jogo completo que pensavam ter adquirido. O processo também apontou que, como os consumidores tinham apenas 7 dias para devolver um jogo de vídeo usado, quando muitos clientes perceberam que não tinham realmente acesso ao conteúdo adicional anunciado, o prazo para obter um reembolso total já havia expirado. O processo acusou a conduta da GameStop, questionando seus motivos como empresa. A GameStop, que ganha quase $2 bilhões com a venda de jogos de vídeo usados, está ciente deste problema e continua a não alertar os clientes de que este conteúdo não está disponível em jogos usados. Como resultado, a GameStop engana os consumidores ao cobrar mais por um jogo usado do que pelo mesmo jogo e conteúdo novos. Em abril de 2012, a GameStop resolveu um processo de James. Incluído no acordo estava uma estipulação de que, pelos próximos 2 anos na Califórnia, o varejista teria que postar avisos online e sinais nas lojas para alertar os clientes que, para jogos usados, o conteúdo para download pode exigir uma compra adicional. Além disso, o acordo determinou que a GameStop fornecesse um reembolso de $15 a todos os seus membros Power-Up que compraram jogos usados que tinham anúncios enganosos na caixa, uma lista que quase certamente incluía Dragon Age Origins. No final, James obteve sua justiça e este foi apenas o começo dos problemas do gigante do varejo. No dia 21 de outubro de 2010, a loja de jogos favorita da América apareceu nas notícias por um motivo grave. Por volta das 10h30 da manhã, Alexander Page, de 23 anos, ateou fogo ao inventário de uma GameStop no Roseville Galleria Mall, na Califórnia. Os funcionários disseram que ele entrou na loja segurando um tanque de querosene. Inicialmente balbuciando incoerências, o jovem perturbado logo declarou estar armado com um rifle e ordenou que todos saíssem da loja. Os atendentes informaram à polícia que ele disse que sua irmã havia sido capturada e estava em apuros. Depois que os compradores e funcionários fugiram, ele incendiou a loja e se barricou dentro dela. O alarme de incêndio logo alertou a segurança do shopping, fazendo com que a polícia chegasse e evacuasse todo o shopping. Embora Page não se entregasse de primeira, ele eventualmente decidiu que uma cela de prisão era melhor do que as chamas ardentes e se rendeu sem incidentes, deixando sua mochila na loja. Como ninguém sabia se continha explosivos, os bombeiros ficaram de prontidão e esperaram a chegada do esquadrão antibombas para entrar. Enquanto aguardavam, parecia que o sistema de sprinklers do teto havia controlado as chamas, pois a fumaça parou de subir do centro comercial. Por volta da 1h30, porém, o fogo saiu do controle, derrubando partes do telhado do shopping e obrigando o esquadrão antibombas a recuar quando estavam prestes a alcançar a mochila. O incêndio durou horas, causando danos ao principal motor econômico da cidade à medida que se espalhava para as lojas adjacentes, até finalmente ser extinto no início da noite.
Enquanto isso, Paget estava algemado em um banco sendo interrogado pelos oficiais. Ele foi levado para a cadeia do condado de Placer, fichado por incêndio criminoso agravado e ameaças criminais. Naturalmente, a mídia local assediou todos relacionados ao perpetrador para obter respostas para o desconcertante incidente que ocorreu. A mãe de PJ admitiu que seu filho estava profundamente doente há algum tempo. Aparentemente, ele tentou se internar em hospitais 3 vezes nas últimas 6 semanas por depressão. E a gota d'água foi quando ela o expulsou de sua casa porque ele era um adulto que precisava ganhar alguma independência. Acho que meu filho teve que surtar para começar um incêndio assim, ela disse. É um choque para mim e minha família. Os amigos de Pajai notaram que sua página no Facebook se tornou cada vez mais errática nas últimas semanas. Sua página no Facebook sempre diz coisas loucas, como quando ele tentou se suicidar. Um ex-colega de escola relembrou mais tarde que o próprio Pajai afirmou à mídia que suas intenções eram autodestrutivas e nada mais. Minha intenção nunca foi machucar ninguém, era apenas para me machucar. Então escolhi a GameStop porque não havia tantos funcionários. Você disse se machucar, né? O que você quer dizer com isso? Minha intenção era suicídio. No julgamento dele, o advogado de defesa do incendiário argumentou que, embora seu cliente fosse responsável pelo incêndio, houve uma negligência por parte dos bombeiros por terem demorado tanto para agir. Embora os promotores de Paget tenham recomendado ao juiz que lhe desse 10 anos, o réu foi condenado a 15 anos sem chance de liberdade condicional. O incendiário da GameStop será solto em 15 de novembro de 2023 aos 36 anos. Em 23 de agosto de 2011, Deus Ex Human Revolution foi lançado para varejistas de todo o país com uma promoção surpresa. Dentro de cada caixa do jogo havia um cupom que continha um código para acesso gratuito para jogar Deus Ex no OnLive, uma plataforma baseada na web que permitia jogar em TVs e computadores. Isso foi um ótimo negócio para os consumidores, pois a versão OnLive do jogo custava R$ 49,99, o mesmo preço da cópia física. Mas no dia seguinte, o agora extinto blog GameSpy publicou uma história revelando que o site havia recebido muitas postagens de clientes dizendo que haviam aberto suas caixas e não encontraram tais cupons. Havia uma coisa que todos esses relatórios tinham em comum. Eles eram todos de pessoas que compraram na GameStop. A verdade veio à tona quando um funcionário anônimo da GameStop forneceu ao GameSpy um memorando enviado pela gerência a todos os funcionários do varejo. Ele dizia o seguinte: por favor, remova e descarte imediatamente o cupom OnLive de todas as versões regulares de PC do Deus Ex Human Revolution. O desejo é que este cupom não chegue a nenhum cliente após este anúncio. Uma vez que isso veio à luz, a história se espalhou como fogo em palha por todos os meios de comunicação de jogos e eventualmente foi captada pela mídia mainstream. Em resposta à crescente reação negativa, a GameStop postou uma declaração no Facebook explicando a lógica por trás de sua decisão. Em relação aos códigos do Deus Ex ao vivo, a política da GameStop é que não promovemos serviços competitivos sem uma parceria formal. A Square Enix incluiu um cupom de um concorrente nas versões para PC do Deus Ex Human Revolution, sem nosso conhecimento prévio, e nós retiramos esses cupons. Apesar de o novo produto poder ser aberto, garantimos que os discos estão em perfeito estado. Se você discordar, contate a loja onde o jogo foi comprado para obter mais ajuda. Depois de muitos comentários negativos, eles removeram a postagem, mas a republicaram no mesmo dia. Jogadores enfurecidos em toda a internet se reuniram em fóruns para expressar sua insatisfação com a decisão da GameStop. Como eles conseguem mexer em um item novo, remover uma parte dele e ainda vender como novo? Isso é um novo baixo GameStop. Isso é desprezível. Eu ainda compro da GameStop. Quase sempre jogos antigos que eu perdi, mas esse comportamento certamente me levou a resolver nunca mais comprar nada deles novamente. Muitos especularam se o que a GameStop estava fazendo era até mesmo legal, uma pergunta que a empresa certamente estava contemplando. Apesar do apoio inicial à decisão, mudaram de ideia no dia seguinte, anunciando que, em vez de recortar cupons, retirariam todas as cópias físicas do jogo das prateleiras até o envio de novas edições, já sem os cupons. A Square Enix assumiu parte da responsabilidade por não ter informado a GameStop que incluiriam a promoção de um concorrente nas caixas de seus jogos.
Eles aceitaram receber de volta as cópias não vendidas e removê-las. Em 27 de agosto, 3 dias após o Coupon Gate, a rede pediu desculpas pelo transtorno a todos os membros do seu programa de recompensas Power Up. Prezado cliente da GameStop, lamentamos os eventos em torno deste lançamento e que nossos clientes tenham sido envolvidos neste problema entre a GameStop e a Square Enix, a editora do jogo. Lamentamos muito. O e-mail continuou oferecendo um cartão presente GameStop de $50 grátis e um desconto na compra de 2 produtos usados pelo preço de um. E enquanto seu concorrente baseado na internet, OnLive, não duraria, este não seria o fim de seus problemas com a nova era dos jogos. Em 11 de novembro de 2014, Sonic Boom Rise of Lyric foi lançado para uma enxurrada de críticas negativas e indignação, tanto devido à qualidade do produto quanto ao novo design do personagem titular. Veja, em versões anteriores da franquia Sonic, seus braços eram retratados na cor da pele. Porém, no novo lançamento, o personagem tinha braços azuis. Isso enfureceu muitos no fandom do Sonic, mas possivelmente nenhum mais do que Christine Weston Chandler, ou Chris Chan para abreviar, notória criadora da webcomic Sonichu. Para tentar exercer pressão sobre a SEGA para reverter sua decisão, a ativista transgênero criou uma página no Facebook intitulada Conserte os braços do Sonic imediatamente, SEGA. Apesar de proporcionar um ambiente efervescente de debate intelectual, o grupo mostrou-se ineficaz para mudar o rumo da empresa de jogos. No dia 26 de dezembro de 2014, Chris Chan entrou em uma loja da GameStop no Shopping Fashion Square com a intenção de levar seu ativismo para o mundo real. Depois que o gerente assistente a pegou vandalizando a exposição do Sonic Boom na loja, ele tentou chamar a segurança sobre o criador do Sonichu, que já havia sido banido do estabelecimento por causa desse mesmo tipo de comportamento. Neste ponto, outro funcionário da GameStop começou a filmar o que se seguiu. Não ligue pra ninguém. O assistente de gerente da GameStop saiu do trabalho após ser atingido por spray de pimenta, mas posteriormente foi constatado que não se feriu. Christine seria presa em casa após a polícia perguntar à sua mãe, deixada no shopping, a cor do carro de seu filho. Após um fim de semana na prisão, Christine foi acusada de um crime de classe 6, pagou uma fiança de $2.500 e foi libertada sob reconhecimento. Após o incidente, Chris Chan postou um longo e indignado desabafo sobre o assunto no Facebook. Se a hashtag SEGA nunca tivesse mudado eles ou revertido a mudança entre fevereiro e novembro deste ano nos jogos e séries de desenhos animados Sonic Boom na Cartoon Network, bem como os brinquedos e o que mais, eu nunca teria que protestar e me rebelar da maneira que fiz, incluindo a criação do meu grupo. SEGA, corrige os braços do Sonic agora? Nos meus grupos, lidero pelo exemplo para acordar a SEGA e fazê-los mudar a cor do braço do Sonic de volta imediatamente. E para confessar, eu fiz a minha parte de verdade. Eu pessoalmente fui a 3 das 4 GameStops locais, excluindo a do Fashion Square, 3 vezes para protestar pessoalmente do meu jeito silencioso. Chris recebeu uma sentença suspensa com liberdade condicional, aconselhamento, controle de raiva e serviço comunitário, em vez de tempo de prisão. Sua liberdade condicional expirou em 11 de abril de 2016, mas, posteriormente, ela seria presa por outras acusações. A estratégia da GameStop desde a sua criação envolveu clientes comprando jogos, trocando-os e usando os lucros para comprar mais jogos da loja, permitindo-lhes maximizar a receita com cada venda. Com o passar dos anos, a empresa intensificou esses objetivos, implementando uma política significativamente mais agressiva ao atribuir uma pontuação de ciclo de vida a cada funcionário e local de varejo. Essa pontuação era determinada por 4 benchmarks: vendas de jogos usados, trocas de jogos, pré-encomendas e assinaturas de cartões de recompensa. As cotas supostamente dificultavam a situação das lojas quando um cliente comprava apenas um jogo novo sem pré-encomendar outro, se inscrever em um novo cartão de recompensas ou adquirir um usado jogo ou trocar alguns jogos para ajudar a pagar por isso, então a transação derrubaria todas as 4 porcentagens. Além disso, vários funcionários da GameStop relataram que a empresa havia alertado sobre a possível demissão para aqueles que não conseguissem atingir as cotas. O que isso significava, em última análise?
era que o programa Circle of Life incentivava os funcionários a desencorajar os clientes a comprar novos jogos e hardware. Isso levou muitos trabalhadores a se aproximarem da mídia de jogos para fornecer seus relatos sobre como a prática corporativa afetava sua loja. Um gerente assistente que falou anonimamente para a Kotaku declarou: "Nenhum de nós gosta de fazer isso, mas todos estamos com medo de perder nossos empregos. A pior parte é o fato de que toda a minha equipe quer fazer o certo pelos convidados e todos estamos tentando fazer isso. Todos nós tentamos fazer isso o máximo possível. Porém, quando enfrentamos a possibilidade de perder nossos empregos ou vender um produto indesejado pelo cliente, na maioria das vezes, ofereceremos algo diferente do que ele realmente quer. Sentir a necessidade de mentir para clientes regulares sobre estoque apenas para manter números altos nos faz sentir como lixo." Outro funcionário anônimo falou ainda mais abertamente sobre as consequências do programa. "Estamos informando aos clientes que não temos os novos sistemas em estoque para evitar prejuízos de $300 a $400 nos usados. Isso é em toda essa empresa, e em discussões com meus colegas, é uma prática comum. Informamos aos clientes que não temos estoque dos novos jogos durante promoções. Por exemplo, Watch Dogs 2 está atualmente por $29,99 novo e $54,99 usado. Nós apenas dizemos a eles que não temos o novo em estoque e os encaminhamos para fora da loja." Apesar da crescente onda de reclamações sobre o programa por parte de funcionários e clientes, outros trabalhadores argumentaram que a reação era injustificada e que a controvérsia era forjada. Alguns gerentes de loja afirmaram que os problemas causados pelas cotas não eram relacionados às diretrizes corporativas, mas sim indicativos de má gestão da loja e funcionários insatisfeitos. Um desses gerentes argumentou em uma declaração à Forbes: "Priorizamos a venda de produtos usados devido à maior margem de lucro, o que nos permite obter mais ganhos financeiros. Não há como um gerente inteligente incentivar sua equipe a perder vendas de um PS4 porque o cliente não queria um usado. O mesmo vale para essa tolice de reservas." No entanto, em 25 de fevereiro de 2017, a GameStop reformulou massivamente o programa devido ao escândalo público causado pelo clamor contínuo dos funcionários. Em uma conferência por chamada com vários gerentes de loja, foi anunciado que a empresa não rastrearia mais as pontuações individuais do Círculo da Vida e, em vez disso, focaria no desempenho de um local como um todo. A GameStop manteve o controle das pontuações de varejo, mas adicionou uma quinta cota para novas vendas, visando não desencorajar os funcionários de venderem novos jogos. Mas a essa altura, vender videogames parecia estar baixo na lista de prioridades da empresa. Muitos clientes que entraram na GameStop durante essa era se depararam com vastas prateleiras de Funko Pops, que muitas vezes eclipsavam o software real em que estavam interessados em comprar. Em 27 de dezembro de 2018, em Albuquerque, Novo México, uma mulher transgênero foi gravada confrontando um funcionário e cliente da GameStop por usar o gênero errado para se referir a ela. Por favor, se você quiser que eu faça isso, você precisa se acalmar. Você precisa se acalmar e cuidar da sua vida, ok? Senhora, mais uma vez, senhora. Eu disse ambos. Não, você disse senhor. Novamente é senhora. Eu disse ambos. Você me chamou de senhor antes, seu filho da... Desculpe, senhora. O vídeo se espalhou como fogo na internet, com veículos conservadores como Louder with Crowder e publicações de tabloide como o Daily Mail promovendo o... Muitos memes surgiram a partir do confronto. A mulher trans retratada no clipe logo foi revelada como Tiffany Moore, uma pequena rapper e mestre de cerimônias tentando fazer um nome para si mesma. Em entrevista com um canal local, ela reafirmou integralmente suas ações registradas. Eu poderia ter reagido De uma maneira muito melhor, mas sabe de uma coisa? Olhando para trás, não mudaria nada. Faria isso 100.000 vezes novamente. Derrubaria aquele display 100.000 vezes novamente porque minhas ações foram justificadas. A resposta geral a esta entrevista foi de espanto pela aparente falta de culpa em exibição, como um repórter observou. Independentemente de quem você acha que estava errado, foi um momento memorável na história da GameStop. Em janeiro de 2021, a GameStop estava lutando. Nos anos 2000, as lojas físicas eram o destino preferido dos jogadores para tudo relacionado a Xbox, Nintendo ou PlayStation. No entanto, a partir deste ponto, um número crescente de consumidores passou a obter seus títulos por download digital ou lojas online.
Na Wall Street, a própria presença da loja física era vista como significativamente antiquada e acreditava-se que o modelo de negócio como um todo estava rapidamente caminhando para o colapso. Essa visão foi ainda mais fortalecida pela trajetória do preço das ações da GameStop, que vinha experimentando um declínio prolongado, começando de pouco abaixo de $50 no início de 2014 e despencando para aproximadamente $3 por volta de 2020. E para piorar a situação, a pandemia de coronavírus acelerou a queda da empresa, reduzindo as compras presenciais a níveis sem precedentes. As ações da GameStop subiram após uma empresa de investimentos de Ryan Cohen, fundador da Chewy, adquirir parte da propriedade da empresa e ele se tornar membro do conselho de diretores. Essa retomada atraiu o interesse da comunidade financeira de Wall Street, incluindo a atenção de grandes fundos de hedge. O fato é que sua avaliação concluiu que a GameStop estava supervalorizada e condenada a cair ainda mais, levando-os a começar a vender suas ações a descoberto, emprestando ações e procurando vendê-las imediatamente, na esperança de recomprá-las mais tarde a um preço mais baixo, devolver as ações emprestadas ao vendedor e lucrar com a diferença. Ninguém poderia imaginar que o salvador da GameStop viria de uma popular página do Reddit, o Wall Street Bets. O grupo, conhecido por discussões sobre ações meme e transações de alto risco, notou os vendedores a descoberto mirando a GameStop e planejou comprar e manter as ações através de apps como Robinhood e E-Trade para impulsionar o preço, desencadeando um short squeeze. Isso ocorre quando vendedores a descoberto são forçados a recomprar as ações vendidas inicialmente para evitar o aumento de suas perdas. A compra da ação para cobrir suas posições curtas aumenta o preço da ação encurtada, fazendo com que mais vendedores a descoberto cubram suas posições comprando a ação. Como resultado, o valor de mercado da GameStop disparou de $2 bilhões para mais de 24 bilhões em poucos dias. Isso enviou ondas de choque através do sistema financeiro do país e se tornou a história número 1 no país. Os membros do subreddit comemoraram a vitória, pois os dados revelaram que os fundos de hedge vendidos a descoberto perderam bilhões de dólares devido às suas provocações. Infelizmente, a vitória deste cenário de Davi vence Golias não durou muito tempo. A ação sofreu uma forte queda na semana subsequente, sendo negociada pouco acima de $50 por ação apenas alguns dias após atingir seu pico recorde. Membros do Wall Street Bets começaram a vender suas posições em privado, enquanto aplicativos como Robinhood restringiram a compra de ações da GameStop em suas plataformas. Muitos acusaram o aplicativo de fraude devido a isso. Tudo isso foi a maior história envolvendo o varejista de jogos de todos os tempos, e por um bom motivo. Foi um evento que misturou os domínios da finança e da cultura meme de uma maneira sem precedentes. Embora esteja abaixo do seu pico, a GameStop ainda é considerada uma ação meme que é vendida bem acima de suas baixas no início da pandemia. Em um frio dia de inverno, 2 homens entraram em uma GameStop em Easton, Pensilvânia, se passando por clientes comuns interessados em comprar um Sony PlayStation 5. Quando o único funcionário da loja saiu para buscar o console, a dupla o seguiu até a sala dos fundos. Lá, sem mostrar uma arma, mandaram ele congelar e levantar as mãos, ameaçando-o de morte caso desobedecesse. Um dos assaltantes então carregou pilhas de PSVs para fora da loja, enquanto o segundo ficou para trás para vigiar o funcionário. Por fim, trancaram-no no depósito e escaparam da loja com 10 consoles no total. Embora não tenham levado dinheiro do caixa, o valor de mercado dos dispositivos de jogos roubados era de aproximadamente $5 mil em mercadorias. O custo considerável do roubo levou a história a ser divulgada por alguns meios de comunicação locais, aumentando o constrangimento para a rede. Embora tenha sido um evento traumático para o funcionário, tornou-se um problema maior para o gerente da loja quando foi demitido pela GameStop devido ao incidente. Isso acabou se voltando contra a empresa quando se descobriu que o homem que eles demitiram era um funcionário veterano de 13 anos, que era amado por seus trabalhadores e pela comunidade GameStop em geral. A resposta dessas pessoas foi que a decisão da corporação era ultrajante e que ele só foi demitido porque estavam procurando um bode expiatório.
Os usuários do subreddit GameStop especularam que eles podem ter conseguido demiti-lo com base na tecnicidade de que o funcionário do gerente violou os procedimentos padrão da loja durante o roubo, que é primeiro registrar os consoles caros no caixa e anotar seus números de série em um caderno para garantir que o pagamento seja recebido, antes de buscar qualquer hardware no depósito. Foi feito o ponto na discussão de que mesmo que o funcionário tivesse seguido o processo correto, nada impediria os dois assaltantes de realizar seu assalto armado de qualquer maneira. Em resposta à demissão de seu estimado gerente, toda a loja pediu demissão em solidariedade a ele. Aqueles que criticaram a GameStop por se esquivar de fornecer medidas para prevenir roubos foram vindicados 2 semanas depois, quando a publicação Polygon apontou que 30 locais haviam sido roubados apenas nos últimos 3 meses, muitas vezes da mesma maneira que a loja em Easton foi. Em resposta a este aumento de roubos, a GameStop ofereceu uma recompensa de $5.000 por qualquer informação sobre os ladrões mais frequentes que eles vinham encontrando no Vale de San Fernando. Voltando para o Nordeste, parece que o gerente nunca recuperou seu antigo emprego, apesar dos protestos de seus funcionários. Talvez isso se deva em parte ao fato de que a GameStop não era estranha às saídas em massa de suas lojas em tempos recentes. Não é segredo para ninguém que presta atenção que a GameStop não tem tido um tempo fácil ultimamente. Além da inflação das ações pelos Redditors, a organização não teve muitas boas notícias nos últimos anos, pois não conseguiu atualizar seu modelo de negócios. Na última década, a empresa passou por 3 rodadas de demissões, falhou miseravelmente na venda de planos de telefone, foi constantemente enganada com falsificações quando começou a vender jogos retrô, chegou a mais de 1.000 fechamentos de lojas, fechou um de seus centros de distribuição de comércio eletrônico e, para piorar a situação, lançou um mercado de non-fungible token que fracassou. Como resultado do constante enxugamento da corporação, os funcionários frequentemente levavam a pior. Os horários de trabalho dos funcionários estão sendo reduzidos continuamente. Os gerentes estão sobrecarregados ao assumir funções que exigem supervisionar vários locais com compensação mínima, e os assistentes de gerência foram demitidos apenas para cortar custos. Em uma ação da empresa que muitos funcionários consideraram particularmente insultante, a GameStop anunciou um aumento para gerentes e funcionários que estavam na empresa há anos. Apesar de parecer generoso, os destinatários rapidamente calcularam que o aumento seria de, no máximo, 50 centavos por hora a mais. Como resultado dessas e outras condições, a loja de Easton foi só o início. A demissão em massa da equipe da GameStop tem sido uma razão recorrente para a cadeia entrar nas notícias nos últimos anos. Em junho de 2022, os 4 funcionários de uma loja em Lincoln, Nebraska, anunciaram sua demissão em massa por meio de um bilhete na janela. Informamos que pedimos demissão. Nosso gerente de distrito não nos respeita como funcionários ou seres humanos. Nosso gerente de distrito informou que deveríamos ter feito a loja atingir as cotas de venda e funcionar perfeitamente 6 meses atrás, 3 meses antes de muitos de nós sermos contratados. Infelizmente, apesar dos melhores esforços da equipe, nós não somos Deus. A nota termina direcionando os clientes para lojas de jogos concorrentes na área e recomendando que eles levem seus negócios para um estabelecimento que respeita seus funcionários. Um ano depois, toda a equipe de uma GameStop em Brighton, Michigan, saiu em protesto contra suas condições de trabalho e deixou para trás uma nota própria. A gerência sobrecarrega, paga mal e subestima seus trabalhadores de linha de frente, impõe expectativas irreais e ameaça constantemente demitir funcionários que não consigam superá-las. Pedimos desculpas aos nossos fiéis clientes por este inconveniente. Agradecemos a cada um de vocês e ao seu contínuo negócio, mas estou com dificuldades para pagar meu aluguel. A carta conclui com sua própria alfinetada maliciosa, fornecendo os e-mails dos gerentes regionais e distritais e direcionando os clientes a contatá-los para quaisquer perguntas, comentários ou reclamações. Além dessas 2 lojas que ganharam mais destaque, houve muitos relatos de greves semelhantes em todo o país. Apesar de ser a ação favorita da internet para memes, a empresa claramente enfrenta problemas internos significativos há tempos. Vai, mãe, jogo legal, sim. Então temos a queda da GameStop, e você tem que se perguntar se a ascensão das ações meme apenas tornou sua queda ainda mais patética, já que eles entraram em golpes de criptomoedas apenas para tentar se manter relevantes.
Independentemente disso, sempre vou olhar com carinho para os bons momentos que tive na GameStop quando era criança e nada pode tirar isso de mim.